Eu sou o Daniel Schor, sou da 39ª turma aqui da Santa Casa, ingressei na faculdade em 2001, tenho 18 anos já. Me graduei em 2006, depois da minha graduação eu complementei a formação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde eu fiz minha residência em cirurgia geral, depois cirurgia do aparelho digestivo. Depois continuei na pós-graduação e atualmente doutorado, restrito com foco em câncer gástrico, em cirurgia gástrica. Eu lembro que desde muito pequeno, desde muito cedo, eu quis ser médico, sou aqui de São Paulo mesmo, e o pediatra que era da minha família, que é da segunda turma aqui da Santa Casa, Dr. Luiz Henrique Erkovitz, minha família inteira ia nele, e eu lembro que desde muito pequenininho, lá na década de 80, década de 90, os médicos ganhavam bastante material de propaganda de laboratório, até diferente de hoje, era mais rebuscados os materiais. E eu lembro que em todas as consultas ele abria um armário lá e me dava esse material que ele ia guardando ali ao longo dos meses. E como a especialidade dele é gastropediatria, ele me dava, enfim, desenhos de trato gastrointestinal, pôster, essas coisas referentes às medicações. Até que um dia ele me deu um pôster bem grande, que era a anatomia do trato gastrointestinal inteiro, devia ser 1990 isso aí, eu devia ter uns 6 anos. E quando eu cheguei em casa tinha umas fitas autocolantes, e eu grudei na parede do quarto, assinei meu nome embaixo, e aquilo ficou por um tempinho ali, até ficar desgastado. Eu guardei isso até hoje, eu guardo isso até hoje. Mas desde aquela época, de criancinha, eu gostava muito de órgãos que ficavam dentro do abdômen. Sempre tive nas aulas lá na escola, sempre gostava de entender um pouquinho mais dessa parte, de ler mais sobre essa parte. Então, quando eu entrei na faculdade, eu sempre gostei um pouco da parte mais abdominal. Não sabia se ia fazer cirurgia ou clínica referente a essa parte, mas eu já tinha essa noção de que eu gostava muito de trato gastrointestinal, desde muito pequeno. Então foi isso, a entrada na faculdade a escolha da medicina foi basicamente por conta do pediatra, que inclusive hoje é pediatra dos meus filhos, dos meus sobrinhos, então faz parte aí da família. Então, a minha chegada aqui na Santa Casa foi muito impactante, eu acho que é impactante para todo aluno que entra numa faculdade de medicina, e particularmente porque eu prestei a FUVEST na época, era meio novinho, tinha 16 anos, entrei na faculdade com 17, então era bem novo, assim, até um pouco imaturo. E eu saí de um colégio aqui de São Paulo, que eu estudei dos 2 aos 16 anos, muito pequeno, muito familiar, assim. Então nesse colégio eu conhecia basicamente todos os alunos, os pais dos meus amigos, os avós, eventualmente, os professores, as famílias dos professores. E as aulas ali no terceiro colegial foram até novembro e eu comecei aqui na Santa Casa logo no começo do ano seguinte. E eu me deparei com a Santa Casa, com a faculdade, com seus 600 alunos, enfim, com esses corredores cheios de gente, com as aulas lotadas e, enfim, residentes que eventualmente você cruzava no seu caminho, os professores. Então, realmente, num primeiro momento foi muito impactante, porque eu vim de um contexto que era muito, muito fechado e caí aqui na Santa Casa. Mas foi maravilhoso ao mesmo tempo, porque logo nas primeiras aulas, e isso funciona, acredito que para todo mundo, você fixa laços muito importantes com seus amigos, que são até hoje, e vão continuar. Então logo na primeira aula eu já fiz as melhores amizades da minha vida, que continuam até hoje. Em particular, um grande amigo da minha turma me apresentou minha esposa depois, e conheci minha esposa através dele, e eles trabalham juntos, enfim. Nossos filhos são amiguinhos e brincam juntos, então realmente tudo isso vem daquelas primeiras semanas e dias de integração da turma, e isso realmente foi muito importante, e em poucas semanas já supera aquele receio que a gente tinha de estar num lugar muito grande. Então, e eu lembro assim que logo no começo, a Santa Casa, o grande diferencial da faculdade é inserir o aluno no contexto hospital. E isso torna o ensino da Santa Casa, com certeza, um dos melhores do Brasil e do mundo, pelo fato de você proporcionar para o aluno essa convivência quase que diária com os pacientes. E então é muito curioso que você tinha aula aqui nos auditórios, você andava alguns metros, então você podia visitar livremente a enfermaria que tinha aquele paciente que você tinha acabado de ler no livro o que
qual era a determinada patologia. E eu me lembro muito bem, o meu primeiro contato com o paciente aqui na Santa Casa, me marcou bastante também, pelo fato de eu optei por medicina porque eu admirava muito esse pediatra, mas não por frequentar ambiente hospitalar. Na verdade, a única vez que eu tinha entrado no hospital foi para nascer. E depois, eventualmente, porque eu quebrei braço uma vez, mas assim, muito pouco. E eu lembro muito bem, marcou bem, eu até lembro a data, porque foi dia 4 de abril de 2001, era uma quarta-feira. E foi uma aula de enfermagem, minha primeira aula de enfermagem, e a professora levou o meu grupo pro DM, aqui pro DM, Departamento de Medicina, e nos levou até uma sala, uma das enfermarias que funcionava, acredito que como uma semi-intensiva. Tinham três leitos, e eu lembro que ela foi mostrar pra gente o paciente do meio. E o paciente do meio estava entubado, tinha uma sonda vesical, tinha sonda nasointeral, e eu lembro que eu nunca tinha entrado no hospital, eu entrei a primeira vez e me deparei com aquela cena, e o paciente estava entubado, e eu lembro que tinha um residente ajustando um ventilador, que naquela época os ventiladores aqui eram o Bird Mark 7. Era um ventilador muito, enfim, arcaico até, né? Para aquela época, eventualmente, era moderno, mas enfim. E eu lembro que eu olhei aquela cena ali, o paciente não estava bem, o residente estava ajustando os parâmetros do ventilador, eu olhei aquilo e eu falei, isso aqui não é para mim, não quero. Tudo aquilo que eu achava que era, eu não gostei. E eu lembro que eu voltei para casa e pensei, até já estava pensando em alternativas. Vou prestar direito, vou fazer alguma outra coisa. E obviamente não é assim, né? Ao longo das semanas você vai maturando a ideia de ser médico, de entrar no hospital, de ver esse tipo de paciente. Então, com certeza isso foi superado. Mas eu lembro direitinho que foi a minha primeira experiência com o paciente. Eu não gostei muito, assim, na primeira vez. Em relação à cirurgia, eu sempre quis também entrar em centro cirúrgico, não sabia como é que funcionava. E tinha um grande cirurgião aqui, saudoso cirurgião pediátrico, que era o Dr. Brenner Kovitz, e ele fazia cirurgia pediátrica. E eu lembro que eu encontrei com ele na toca. Essa era a grande vantagem também, uma das grandes vantagens aqui da Santa, que põe o aluno em contato íntimo com os assistentes, porque a gente toma café no mesmo lugar e a toca era o nosso ponto de encontro. E em uma dessas vezes, eu estava conversando com ele e eu pedi para entrar em uma cirurgia. E ele falou, claro, vamos lá. E ele operava, se eu não me engano, às sextas-feiras, e eu apareci lá no centro cirúrgico, isso foi em 18 de outubro de 2002, era dia dos médicos. E eu lembro que eu me troquei, não sabia direito, fui lá do nada, não sabia direito como me trocar, no sentido de pôr a roupa, qual roupa do centro cirúrgico, onde que pegava a roupa do centro cirúrgico, o armário e toda essa dinâmica. E fui lá assistir a cirurgia que ele estava fazendo, que era uma atresia de esôfago. E a partir daí eu falei, eu acho que é isso que eu vou querer fazer, porque eu gostei muito de todos aqueles pragmatismo cirúrgico. Então ele era um cirurgião muito objetivo, muito pragmático, então eu gostei muito disso, dos tempos cirúrgicos. Ele foi me explicando tudo que estava fazendo e para mim foi muito importante isso. Então, lá pelo segundo ano da faculdade eu já tinha ideia que ia lá enveredar para o ramo cirúrgico. Ao longo da graduação, eu fui participando de algumas ligas da faculdade. Isso é outro aspecto muito importante para o aluno, se vincular eventualmente a alguma liga. Então eu fiz uma clínica e uma cirúrgica. Eu fiz a liga de cirurgia de emergência e uma liga de diabetes, para também ver o que eu gostava mais. Na liga de cirurgia de emergência, a gente dava plantões no pronto-socorro, voluntários. Ficava algumas horas só, obviamente, não ficava a noite inteira, mas também era muito legal, a gente acompanhava os residentes muito de perto, e isso foi também muito bom para eu entender que eu gostava de cirurgia. E a grande questão, eu acho que o grande divisor de águas é o internato. Você tem esses anos de graduação que você vai tateando ali as coisas. Agora, o internato é quando você vai conhecer de perto os residentes, os assistentes, o tipo de paciente, que você tem um contato muito próximo. E eu também lembro uma história lá curiosa do meu primeiro plantão, que eu estava muito orgulhoso, ia dar o primeiro plantão aqui no pronto-socorro, oficial, pela clínica médica, no pronto-socorro da clínica médica. Então, falei, eu lembro que eu pus uma camisa branca, grande erro, né? Pus uma camisa branca para ir pro plantão do pronto-socorro. E a gente entrava às 7 da noite, passava uma visita bem grande ali. E eu lembro que tinha um paciente com um derrame pleural muito grande. E
E quando terminou a visita, a residente virou para mim, era uma residente que já tinha feito Santa Casa, eu conhecia da faculdade. Ela virou e falou, você quer me ajudar na toracocentese? Eu falei, pô, claro, ótimo. A gente levou o paciente para a sala de procedimento, colocamos ele na maca, com as pernas viradas para fora, assim. E ela ficou na frente, eu fui pintando atrás com PVPI. O PVPI ele é bem marrom, assim, pintei as costas inteiras do paciente, era um homem. E ele ficou muito nervoso, ele ficou tenso e ele desmaiou, antes de começar qualquer procedimento. E eu lembro que ele desmaiou para frente, ela colocou a mão para ele não cair para frente, ele caiu para trás, em cima da minha camisa branca, e carimbou a minha camisa branca com o marrom. E aí, no resto do plantão, eu fiquei com aquela camisa, com todo mundo me perguntando o que tinha acontecido, e eu tirei 2 lições. Uma, como fazer a toracocentese, e outra, nunca mais ir pro plantão aqui de camisa branca. E isso foi ali o internato. E o internato foi muito importante também para você ir criando vínculos mais próximos ainda com aquele grupo da faculdade, porque você se vê em situações que você tem que... Ali, você está com o seu amigo interno e você tem que fazer determinadas divisões de horário, lidar com o paciente, responsabilidades de enfermaria, e isso também foi muito bom para entender a dinâmica dos amigos e ver que a amizade do ponto de vista profissional vai se formando ali também, e isso serve para o futuro também. Então muitos pacientes hoje em dia procuram amigos meus que me indicam e vice-versa, e isso se forma logo ali na faculdade, isso é fundamental também. Quando eu terminei a minha formação aqui, aí eu prestei as provas de residência, acabei saindo aqui da instituição, mas eu retornei depois no sentido de trazer parte do meu volume cirúrgico de consultório aqui para o Hospital Santa Isabel. E também, a primeira vez que a gente marca uma cirurgia aqui e entra, eu fiz questão de fazer, a primeira vez que eu voltei, depois de vários anos aí sem vir aqui para Santa Casa, a primeira vez que eu voltei, eu fiz questão de caminhar pelos corredores, porque realmente a gente ganha uma paixão muito especial por todos os tijolinhos aqui da parede, e é uma sensação única. A primeira vez que você entra aqui, você vê aqueles corredores com o sol no chão e os tijolinhos, é a mesma sensação que a gente traz até hoje. Eu lembro então quando eu voltei para operar no Santa Isabel, eu não entrei direto pelo Santa Isabel, eu dei uma volta inteira pela Santa Casa para lembrar de tudo isso, e é muito especial. E é isso, a Santa Casa é tão especial. Eu lembro quando, na graduação, tinham pessoas muito queridas minhas de fora da Santa Casa, que eu eventualmente chamava para vir tomar café na toca. Então, não só os amigos daqui, a gente trazia gente de fora também, porque o ambiente aqui é muito bom, é muito bonito do ponto de vista de arquitetura, do ponto de vista de local, espaço. É um lugar muito bonito. Então, eu trazia gente de fora aqui também para conviver aqui dentro. Então, eu acho que a medicina ela vem se transformando e se renovando cada vez mais rápido. A gente tem hoje em dia internet, tem hoje em dia acesso imediato a qualquer coisa que você queira. Então, hoje em dia, para você ver uma técnica cirúrgica diferente ou confirmar alguma coisa, você consegue ver tudo por vídeo. Isso é uma facilidade muito grande. Eu me lembro que na nossa primeira aula de bioquímica, com o Dr. Veiga aqui nos auditórios, eu me lembro direitinho que ele falou assim, tudo que vocês estão aprendendo hoje, tudo que eu vou ensinar hoje, em 6 anos, a medicina se renova. Então, em 6 anos, tudo isso aqui vai ser diferente. Sabe as palavras naquele tempo, e hoje em dia eu acredito que seja mais rápido ainda. As coisas se renovam muito rápido, e em específico na minha área de cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia gástrica, com a implantação de plataformas robóticas, plataformas virtuais, cada vez mais o cirurgião ele é avaliado e os movimentos, cada movimento ele é controlado, então as plataformas de aprendizado com cirurgia robótica, elas vão vendo o número de movimentos parasitas que você tem durante uma cirurgia, isso no treino antes de você começar a operar. Então, virtualmente ele consegue te dar notas em relação à cirurgia, e todas as cirurgias, eles vão gravando essas cirurgias e colocando em plataformas para o robô entender ali quais são os movimentos do cirurgião, como que o cirurgião tá indo. Então, realmente,
são detalhes que ao longo dos anos vão tornando a cirurgia uma área cada vez mais específica e cada vez mais segura para o paciente em termos de intraoperatório e em termos de resultados. No meu caso, os resultados oncológicos cada vez vão melhorando, porque a técnica ela vai se refinando cada vez mais. E em relação, por exemplo, à pós-graduação, a área de pesquisa que eu estou lá também, você tem grandes sistemas de Big Data que acumulam dados imensos de pacientes. Então, se você vai publicar um artigo aqui, você tem acesso a milhares de casos semelhantes que determinados cirurgiões no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa fizeram, e você tem grandes bancos de dados que conseguem compilar tudo isso aí. Então, a pesquisa também, ela se beneficia de todos esses avanços que juntam aí com a área médica. Para os alunos atuais, os que já estão na faculdade, os que pensam em entrar, realmente a gente cai nesse mundo aí de tecnologia, de redes sociais, mídias sociais e propagandas, enfim. Agora, o aluno que entra aqui na Santa Casa, antes de querer fazer tudo isso e escolher, enfim, pormenores da sua carreira, ele tem que aproveitar 100% da faculdade. E eu, como convivi, eu circulei enfim, pela Santa Casa, Escola Paulista de Medicina, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, são grandes centros que, em particular, botam o aluno em contato com o paciente, e a Santa, isso é muito característico. Então, eu falaria para o aluno que está aqui hoje em dia aproveitar isso ao máximo, e seja no sentido de visitar espontaneamente determinados pacientes de uma área que você goste mais, tirar a história, ver os exames, e aqui a gente tem acesso, como é um ambiente acadêmico, você pode conversar com o médico que está acompanhando, pode participar das cirurgias, pode ir na radiologia discutir um exame, pode ir na patologia ver uma lâmina de determinada patologia. Então eu falaria, antes de mais nada, para aproveitar, tirar 100% do que a faculdade do ponto de vista acadêmico tem. Então eu falaria, se fosse para dar ali um conselho para um irmão mais novo, circular muito bem pelo hospital em si, e pela faculdade. Eu acho que os contatos que você faz com seus veteranos, com seus calouros, com o pessoal da área da atlética, de esportes, tudo isso, lá para o futuro, ele se reverte em contatos que vão ser fundamentais para a sua carreira. Você vai precisar indicar seus pacientes para alguém, você vai receber pacientes de alguém, e esses contatos se formam agora. E o aluno tem que entender que, desde agora, a carreira dele, a responsabilidade que ele já tem é já. Então, a partir do momento que a faculdade dá para o aluno a oportunidade de entrar numa enfermaria, ele já se torna responsável. Apesar de, no primeiro ano, tá todo mundo de cabelo raspado, aquele jaleco, todo mundo com cara de moleque, todo mundo já espera desse aluno uma responsabilidade ali de postura nas enfermarias, no hospital. E ele tem que tirar o maior proveito disso. E depois, em relação à carreira, no futuro, depois de escolher, eu acho que é fundamental se vincular a um meio acadêmico, qualquer um que seja, porque, como a gente falou, a medicina se renova muito. Então, você não pode ficar de forma alguma alienado às modificações. Então, se vincular a um centro acadêmico, centro universitário de formação de excelência, como a Santa Casa, é fundamental. Então, terminar a sua residência e continuar com pós-graduação, o que quer que seja, para se vincular e assimilar todas essas novidades da medicina. O grande diferencial da Santa Casa realmente é essa parte de inserir o aluno no contexto de hospital, de dar o livre acesso para ele tanto à enfermaria quanto a todo o staff médico. E com certeza isso para o aluno é o grande diferencial. Eu acho que o perfil do médico formado aqui pela Santa Casa é um perfil, e isso sabidamente, isso fora a gente sempre comenta, inclusive em outros centros, que o perfil do aluno da Santa Casa é um perfil resolutivo. Então, a gente, entre aspas, se vira com que a situação nos proporciona. O fato da gente cair aqui num pronto-socorro, no internato, e ver pacientes, o pronto-socorro daqui é gigante, uma demanda muito grande de pacientes com diferentes tipos de patologia, cada paciente é marcante, determinados, todo interno vai ter suas histórias aqui. Então, o que eu queria dizer aqui?
eventualmente, esse aluno vai aprender a lidar com a situação, com aqueles instrumentos que ele tem. A gente sabe que a Santa Casa é uma instituição pública, que eventualmente os financiamentos não são dos maiores, eventualmente sofre com falta de material, isso todo mundo sabe, falta de pessoas para trabalhar, mas o aluno ele vai estar lá inserido nesse contexto e ele vai conseguir ali aprender com os residentes, com os chefes, o melhor para aquela situação. Quando ele cai na vida, e ele vai cair em hospitais diferentes, eventualmente em hospitais particulares, com certeza o aluno daqui ele traz uma bagagem fundamental, ele traz uma bagagem muito importante e é sabido, o aluno daqui ele se forma e ele é resolutivo. Eu passei por isso, todos os meus colegas passaram por isso, a gente vai dar plantões no começo da carreira e a gente se lembra das coisas daqui, se lembra das condutas que os nossos chefes davam, como eles se viravam ali na situação. Então, o perfil resolutivo da Santa Casa é o grande diferencial. Acho que o médico formado pela Santa Casa ele tem essa característica e é muito importante para a carreira.